Olá, queridos e queridas, convido vocês a vir acompanhar e ver como foi o meu dia na fazenda. Vim aqui pra fazenda para poder passar uns dias com o Anderson, então vou mostrar pra vocês tudo que a gente fez, tá bom, minha gente, nesse final de semana. Então, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. E você está em mais um dia na fazenda. Saímos na sexta-feira já de tardezinha, quase escurecendo aqui, minha gente, porque eu tive que passar no mercado ainda pra comprar um coalho e também um vinagre pra poder levar pra fazenda, que eu ia fazer queijo, né? Claro, toda vez que eu tenho que ir pra fazenda eu tenho que trazer alguma coisa, né? Porque senão, não dá. Enfim, já saímos assim, já anoiteceu, chegamos aqui na fazenda, eu só simplesmente tomei um banho, fiquei muito confortável, muito linda e bela e maravilhosa aqui, enquanto o cidadão brasileiro iria fazer a janta, né? Mas antes disso, né, de tudo isso, eu fui aqui muito bem recebida, recepcionada pelo xerifão Fonfão, pelo radazão Zãozão e também pelo galegão Gongão. Esses são os cachorros que tem aqui na fazenda, minha gente, todos esses queridos aqui, tá vendo, ó? Pois é, esse é o galegão Gongão, aí temos aqui também o xerifão. Apresento a vocês, quem não conhece, tá bom? Recentemente ele ficou sem a orelha, como vocês sabem, né? Mas ele está muito bem agora. Aí o cidadão brasileiro foi aqui fazendo a janta. Ele estava preparando aqui um prato muito especial para nós. Arroz e ovo frito para poder comer. Tinha esse abacate aqui que eu tava percebendo que já tava nascendo. Tá vendo que ele colocou aqui na água. Esse outro aí também. Os trem aqui tá tudo cheio de cinza, minha gente, do fogão a lenha. Porque não sei, sabe o que acontece nesse local. Aí ele foi fazendo arroz e eu ia comer ovo, gente, porque não tinha outra carne, só tinha carne de porco. E eu não ia comer carne de porco, né? Então comprei esse vinagre, comprei esse trem aqui também, ó, que é pra poder fazer queijo, né, coagulante aqui. Comprei uma bolachinha também e um pão pra gente poder lanchar, né, de manhã cedo. E foi só isso mesmo, minha gente, que eu trouxe da cidade. Aí o Anderson foi aqui cozinhando esse feijão aqui também. Ele sabe que eu gosto bastante desse feijão aqui, a farofa desse feijão, na verdade. Então ele foi fazendo uma farofinha pra gente poder comer aqui, né? Pra mim as crianças não comer somente ovo, né? Então ele fez a farofa, fez a carne de porco e também o arroz, né? Uma abóbora também. E ficou, gente, maravilhoso. Aí aqui agora, menina, ele tinha separado esse leite aqui pra mim, guardado na geladeira pra poder fazer queijo, né? Então tinha esses 2 galõezinhos aí de leite que ele tava guardando para mim. Aí eu fui despejando tudo nesse balde aqui, que é um balde maior, né? Pra poder estar colocando o coagulante. E também não tem outra vasilha maior aqui pra poder estar colocando nesse daqui pra esquentar. Então vai ter que ser nesse balde mesmo de leite. Vou esquentar, como é só pra mornar mesmo o leite, né? Então eu vou simplesmente colocar o balde ali no fogão a lenha pra poder estar esquentando. Pra depois eu estar colocando, né? O coagulante. E vai dar certo, né, minha gente? Porque não vai queimar o balde assim, né? Só um tempinho mesmo, só pra poder dar uma mornada nesse leite aí. Que ele tava assim, um pouco gelado, né? Mas é rapidinho aqui no fogão a lenha. Então, enquanto o leite estava esquentando, o cidadão brasileiro já foi coisando aí, colocando o feijão para poder fazer a farofa, colocando todos os seus temperos, as suas coisas todas. Colocou também um pouco do toucinho que eu fritei, né, da outra vez que eu mostrei para vocês. Aí ele trouxe para cá e colocou nesse feijão aí. Aqui eu sou a Masterchef, né, então eu teria que experimentar para poder ver, julgar aqui essa farofa dele para ver se estaria boa ou se não. Porque eu sou a aprovadora oficial e eu provo e falo se tá bom ou se não. Percebi que não tinha quase nada de sal, mesmo ele lascando meio mundo de tempero nesse negócio aí. Não tinha quase nada de sal. Ele pegou e fez uma mistura muito duvidosa aqui de óleo e outros temperos, milhares de temperos misturados nessa xícara e foi jogando por cima dessa farofa. Eu falei, que é isso? Lascando mais óleo assim, desse jeito? Na verdade, eu não falei nada disso. Eu fiquei só no pensamento mesmo, entendeu? Porque se eu falar, a pessoa se decepciona e depois não quer cozinhar mais para mim, né? Então, eu fiquei quieta no meu canto. Aí eu joguei aqui o coagulante, né? Resolvi colocar 2 tampinhas assim, né? Porque era bastante leite. Então já fui misturando tudo aqui pra poder esse leite talhar. E aí depois é que eu vou mexer com essa massa, entendeu, minha gente? Então aqui só foi isso mesmo que eu fiz, né? Nessa noite nós jantamos, comemos a abóbora, a farofa, o arrozinho. Tava tudo muito bom, muito gostoso. Então não tem muita coisa que se fazer, né, minha gente? Aqui já chegamos noite aqui mesmo. Então amanhã é que eu vou fazer as outras coisinhas, né? Aqui nessa fazenda, meu povo. Então, é isso. Fui misturando tudo muito bem aqui, ó, tá vendo? Pra poder talhar o leite. Aí tem que misturar muito bem o coagulante aqui. E aí depois, menina, é só deixar descansar um pouquinho. E aí talha tudinho, né, menina? Agora eu venho aqui pra poder estar cortando essa massa de queijo aqui, menina. Pra depois eu fazer, né, o meu queijinho maravilhoso. E eu gosto muito, sabe, de juntar essa massa e deixar juntar bastante pra depois eu escaldar ela, fazer mussarela. Eu gosto bastante de levar essa massa pra casa já pronta, entendeu? E amanhã também estarei fazendo um queijinho para deixar aqui pro Anderson também, para ele comer, né? E vou deixar os trem aí, porque ele tá tirando leite sempre agora também. Então dá para ele tá fazendo o queijo direto aqui. Então eu fiz mesmo nessa noite somente essa massa aqui mesmo de mussarela, né? E tudo.
porque não precisou fazer mais nada, né? Que o homem já tava fazendo a janta e tudo mais. Então aqui eu cortei toda a massa, olha só como ficou esse soro super amarelinho, né? Porque esse leite é bem gordo, tá vendo? E aí é muito bom, gente, pra poder estar fazendo queijo, essas coisas todas, né? E tudo mais. Aí as crianças ficam, aqui a Maria Vitória fica na beira do fogão, como vocês estão vendo, né? Porque fica bem quentinho, muito confortável a cozinha quando tá friozinho assim, né? Muito bom. Enfim, gente, então deixei aí, né, o coisa aí. Aqui já é outro dia. Oi, queridos, tudo bem com vocês? Amanhecinho. Aqui nós estamos indo para poder tirar o leite da vaquinha novamente, né? Aí tá indo eu, Xerifão, Fonfon e Radar. Aí vamos lá, minha gente, nos acompanhar nessa aventura, na longa estrada da vida que vocês já conhecem, né? Esse caminho aqui. E aí vou mostrar pra vocês, gente, vamos tirar leite hoje, né? Mostrar tudo pra vocês, queridos e queridas. Gente, quando eu vou tirar o leite aqui, passa um filme na minha cabeça, sabe assim? Eu fico lembrando dos dias que, quando eu morava aqui, né? E tudo mais, que eu fazia esse mesmo percurso aqui. Às vezes, quando a vaca não estava mais perto, aí tinha que ir nessa distância para poder estar tirando leite, depois colocando na mamadeira, dando pro bezerro e tudo mais. Quantos bezerros, gente, eu já não dei leite na mamadeira, meu Deus do céu, tantas lembranças, né? Maravilhosas. E sempre tirando leite da vaquinha mimosa para poder estar dando pros bezerrinhos. Quer dizer, nem sempre foi assim, né, minha gente? Nem sempre teve a mimosa. Outras vezes aí não tinha mimosa, não tinha nem leite, não tinha pelanca nenhuma, então eu tinha que estar comprando leite, aquele leite lá do pacote, ou tá comprando leite, assim, os pacotinhos e tudo pra tá dando pros bezerros, porque não tinha vaca pra tirar leite, né? E eu tinha que me virar nos 30 pros bichinhos não morrer. Então, é tantas lembranças, sabe, assim, na minha vida. Mas é isso, né, gente? É a vida do cidadão brasileiro pelo rural. Alguns bezerrinhos, né, que eu cuidei já foram vendidos. 2 deles morreram, né, quando eu tava cuidando, porque nasceram com má formação, né, e tudo. Então, a gente lutava, mas não conseguia. Então, é isso, né? É triste, mas é desse jeito mesmo, né? Não tem como fazer muita coisa. Minha parte eu fiz, né, minha gente? Então, é a vida do cidadão. Aí eu fui aqui tirando leite, né? Ajudando o cidadão brasileiro a tirar aqui nesse momento o leite. Claro que ele pegou o peito da vaca melhor, por isso que o dele tá mais forte. Brincadeira, gente. Na verdade é porque eu não tô muito assim, né? Na prática de estar tirando leite. Ele tira leite quase sempre, então ele, obviamente, que sai mais leite aí do peito que o homem tá tirando, tá vendo? Mas é muito leite mesmo nessa vaquinha, viu, minha gente? Aí a gente foi tirando aí, né? Tudo de bom, tudo maravigold, né? Ajudei o cidadão brasileiro a tirar o leite pelo menos um pouquinho, né, minha gente? Aí depois eu vim aqui ver essa paisagem maravilhosa. Olha só como fica lindo, gente, aqui pela manhã, né? Olhando essas coisas aí. Tudo de bom. Aí agora ele foi pegando ali o balde de leite, fechando o trenzinho ali. E nesse lugar aqui, menina, eu olho muito pra ver se não tem cobra. Porque, gente, apareceu uma cobra gigantesca aqui uma vez, sabe? Aquelas cobras que achata no chão. Menina de Deus, que cobra feia. E aí, ela apareceu aí, mulher de Deus. E, sabe, tem que ficar olhando muito bem pro chão assim, né? Porque aparece cobra de vez em quando. Enfim, agora vamos indo para casa, né? Levando o balde de leite. Muito bom, tudo maravilhoso. Esqueci de perguntar pro Anderson onde é que está o breu. Gente, onde está o breu? O bezerrinho, o último bezerro que eu dei mamar aqui, né? Como vocês sabem que é aquele bezerrinho todo preto, né? Aí eu coloquei o nome dele de breu. Menina de Deus, esqueci de perguntar onde é que tá o bezerro pro cidadão. Depois eu vou perguntar, porque eu não vi ele, gente. Deve estar em outro pasto, né? Por aí. Mas ele, da última vez que eu vi, ele tava super lindo, né? Muito bonito, maravilhoso, né? Porque, vocês sabem, né? Eu cuidei muito bem do bebezinho. Agora vamos lá, gente. Vamos pegando aqui uma quilerinha de milho, porque temos novos integrantes aqui para a family, que é uns cocazinhos. A gente chama de cocá, não sei como é que vocês chamam esses bichinhos. Que é cheio de bolinhas, pintinhas pretas, as peninhas assim, tudo pintadinha, né? E eu gosto muito do barulhinho que eles fazem, sabe assim, o cantarzinho deles, eu amo. Então, o Anderson comprou vários cocazinhos aí, tá vendo? Colocou dentro desse viveirinho aí. E agora, menina, eu vim aqui pra poder estar ajudando, trocar a água e colocar a ração. Aí fui lavar aqui, higienizar o negócio, o bebedouro aí, pra poder estar colocando a água dos bichinhos. Como eles chegaram, né, tem pouco tempo, aí o Anderson pegou e colocou dentro desse viveiro. Mas vai colocar eles dentro do galinheiro, eles estão bem pequenininhos ainda, sabe, gente? Não tão grandões, então tem que colocar dentro do galinheiro pra depois soltar eles, pra eles ficarem assim mais, coisado mais familiarizados, né, e tudo assim com o local e tudo, não querer fugir. Porque senão depois se fugir, né, minha gente, não dá certo. Então já fui colocando a aguinha ali, né, para eles, coloquei no de baixo e depois eu coloquei no de cima também. E vim aqui agora colocando uma ração. Vou misturar aqui essa ração com essa outra, né, para eles poderem estar comendo aqui também. E agora eu fui misturando, né, a quilerinha de milho, tudo de bom, e pensando nos bichinhos que comem, viu? Meu Deus do céu!
Nossa, eles comem demais. E aí, então, eu tô colocando nessa negócio aí, nessa calha, né? E tô colocando nos outros trenzinhos ali também, pra colocar bastante ração pra esses bichinhos, né? Aí, ó, fui fazendo essa mistura de toda essa raçãozinha aí, pra tá distribuindo muito bem para os cidadãozinhos brasileirinhos cocazinhos, né? Aí pronto, minha gente, é só isso mesmo que eu coloquei aqui, né? Nesses trenzinhos improvisados aí por enquanto. E tem essa calha também, né? Mas só que não dava pra todos, né? Porque eles estavam divididos aqui, os cidadãos. Aí olha como são bonitinhos, gente. Tem branquinho, tem cinza, tem preto, todos lindos e maravilhosos. Aí depois o cidadão foi cortar aqui uma lenha, né? Porque daqui a pouco já é hora de fazer almoço e eu resolvi fazer um frango caipira. Então tem que estar com o fogão a lenha aceso. Já tô precisando de uma lenha lá em casa também. Então já falei pro cidadão brasileiro que tem que dar um jeito de levar uma lenha para mim, né? Pra poder estar colocando lá no meu fogão, pra poder estar cozinhando. E eu gostei muito dessa lenha aí. Ela é muito boa, bem sequinha mesmo, né? Ele foi cortando com motosserra assim, ó, tá vendo? Pra poder ficar bem pequenininha mesmo e eu colocar lá no fogão, né? Sem ficar ocupando tanto espaço assim e queimar com mais facilidade. Aí ele foi cortando todas as lenhas aí para depois eu recolher, trazer para dentro. Já fui aqui fazendo com o leite que a gente tirou hoje. Eu coei ele e não precisou nem esquentar. Coloquei o coagulante, menina. Na hora que trouxe eu já coloquei o coagulante e agora já talhou, tá vendo? Ficou desse jeito aqui. Aí eu gosto de jogar um pouco de água quente por cima. Então eu cortei toda a massa, abri essa janela porque já tava abafada aqui dentro. Aí fica assim, ó, tá vendo? Depois de um tempinho. E agora eu venho com água quente. A chaleira estava bem limpinha, graças a Deus, assim, ó, por fora, né? Muito limpa, gente, mas eu vou lavar ela. Aí agora, depois de colocar água quente, eu deixo coisar, né, pra poder fazer o queijinho, colocar na forma, né? E esse queijo eu vou deixar aqui pro Anderson, pro meu sobrinho, né, pra ele poder estar lanchando, né? De manhã ou à tarde, não sei. Enfim, gente. Agora eu fui dar uma limpeza nesse fogão a lenha, porque eu não gosto de fazer comida em fogão sujo. Mesmo que seja um fogão a lenha, né? Que cai cinza, cai coisa, cai isso, cai aquilo. Mas eu não gosto. Então, eu fui limpando direitinho aqui, tirando todas as coisas. E fui tirando todas as panelas, as comidas que tava aí, né? Coisando assim, em cima do fogão. Eu fui ajeitando todas as panelas aqui pra poder estar lavando também. Vou lavar essa louça todinha também, minha gente, que tinha bastante louça pra poder estar lavando. Então, vou dar uma geralzinha aqui nessa cozinha, né? Pra poder estar fazendo a comida, porque eu realmente não gosto de tudo assim sujo, né? Olha só o tanto de cinza que tinha em cima desse fogão. E não sei o que acontece. Não sei se foi o antes que limpou o fogão e ficou desse jeito aí cheio de cinza, porque suja realmente, né? Quando faz uma limpeza assim, tirando a cinza de dentro, aí ela cai pra tudo quanto é lado. Mas aqui também eu resolvi que iria tirar toda a cinza que tava dentro do fogão também, pra poder ele ficar mais limpo. Eu peguei essa lata aqui, né? Pra poder estar colocando, porque se colocar em um vaso de plástico vai derreter, porque ainda tinha brasa e tava fumaçando bastante aqui, tá vendo? Saindo muita fumaça, então eu tinha que colocar num trem de ferro, de assim, né? Essa lata daí. E aí eu fui despejando toda a cinza aí dentro, né? Pegando com a concha mesmo. Aí depois eu fui improvisando ali um papelão e fui empurrando a cinza assim e jogando dentro dessa lata, né? Pra poder depois, né? Descartar ela, tirar daqui e eu acender o fogo melhor aqui, com o fogão limpinho, né? Sem tanta cinza assim. E é muito bom, né, minha gente? Aí eu fui pegando com a concha mesmo, sabe, mulher? Nossa, olha, ela pega... Pois é, porque não tem nenhuma pá aqui de alumínio, assim, que dá pra poder pegar esse trem ou alguma outra coisa. Então peguei com a concha mesmo ali e fui colocando tudo dentro da lata. Depois é só lavar, porque a cinza também é muito boa, né? E aí eu fui jogando o restante lá pra dentro do fogão. Ficou limpinho, graças a Deus, ali o fogão sem cinzas, né? Fui pegando aqui a lenha pra poder estar guardando dentro de casa também, perto do fogão a lenha. Por quê? Porque senão depois chove, molha essa lenha aí, né? E aí não vai ficar muito bom. E aqui o Anderson está cozinhando somente na lenha. Então, eu também vou ter que cozinhar na lenha, né, minha gente? E é isso. Fui jogando aqui tudo desse lado, tá vendo? Nesse cantinho. Empilhando os pauzinhos aí pra poder ficar melhor. E quando precisar é só pegar aqui, né? Essa lenhazinha. Depois eu vi que essa cinza aqui não tava querendo sair muito. Eu fui e passei um paninho úmido em cima de todo o fogão. Pra poder dar uma amenizada nessa cinzaiada, nesse aspecto branco aqui do fogão, tá vendo? Então, eu passei um pano. Aí depois eu vim com a lenha, ajeitando já aqui no fogão pra poder acender. E a gente já ir lá e pegar o nosso frango caipira, menina, pra poder estar fazendo. Eu não vou estar mostrando aqui, gente, sacrificando o animal e tudo, nem limpando, tratando não, tá bom? Já vou mostrar pra vocês o frango já limpinho e tudo assim, né? Porque muitos inscritos do meu canal não gostam de ver, né? Tem sensibilidade e tudo mais. Então, em respeito aos meus seguidores, eu
acaba não mostrando o sacrifício de animais, essas coisas tudo assim, né? Mas que aqui pra gente da roça é uma coisa totalmente normal. Antes eu também, gente, não gostava não. Mas hoje em dia eu mesma que faço tudo, entendeu? Eu trato e tudo mais assim. Então eu vim aqui somente para poder estar escolhendo a galinha, né? Que tinha muita, graças a Deus eu falei assim, vou escolher uma, né? Aí eu fui assim como quem não quer nada. E todas as galinhas, quando eu chego perto, elas já pensam que eu tô levando alguma coisa para elas, entendeu? Alguma comida, alguma coisa do tipo assim. E elas ficam todas aí, perto de mim. Porém, hoje elas nem desconfiavam, sabe? Que qual era a minha intenção. Aí eu fui olhando aqui uma galinha, olhando outra, como quem não quer nada, né? Eu entrei no galinheiro simplesmente fingindo que não queria nada. De repente eu joguei meu bote, minha filha. Eu fui pegar essa galinha preta aqui, que era a mais gorda que tinha dentro do galinheiro. Peguei no rabo dela assim, mas ela correu, entendeu? E essa galinha, ela sumiu. Ela sumiu, ela virou fumaça, essa galinha. Eu não sei o que aconteceu com ela. Parece que a galinha se tornou invisível, que eu não tava mais vendo a galinha em lugar nenhum, entendeu? E aí eu fui escolher outra, né? Eu demorei a escolher outra, sabe, gente? Porque meu sentido tava naquela galinha preta. E eu falei que isso? Qual galinha que eu escolhi aqui agora? Gente, assim, eram muitas galinhas, né? Muitas galinhas, então tava muito difícil de escolher. Se fosse só 3 ou 4, eu pegava qualquer uma, não tava nem ligando, né? Porque não teria muitas escolhas. Mas aqui tinha muitas escolhas, então eu tava... Aqui parecia que todas as galinhas estavam muito miudinhas, sabe? Comparada àquela preta. Aí eu falei, gente, qual galinha que eu pego aqui, pelo amor de Deus? Os galos antes falou que não podia pegar, tava proibido, que se eu pudesse eu pegava um galão desse aí. Então, gente, era só as frangas mesmo, as galinhas aí, né? Ele falou que qualquer galinha eu podia pegar aqui. Aí eu fui tentando escolher, menina. Aí decidi, escolhi uma, mirei em uma e fui tentar pegar ali, não deu certo aquela lá, o que correu, tá vendo? Não deu muito certo, menina. Eu falei, que isso, Gabriela Pereira? Você não é assim? Que isso? Aí depois eu fui tentar pegar aqui de novo, mulher. Lá fui eu. Aí, segura a galinha, pega a galinha. Pega a galinha. Pega a galinha, Gabriela. Aí não deu certo. Aqui eu já fiquei, né, com minha cara de decepção, tá vendo? Muito decepcionada, né, mal acabada velha. Aí eu falei, que isso, gente? Chamei reforços. Falei, vem cá, Maria Heloísa, me ajudar aqui. Maria Heloísa e Maria Vitória. Maria Vitória não vai ajudar em bosta nenhuma, né? Mas Maria Heloísa ajuda. Aqui eu saí na velocidade da luz, porque o meu telefone pipocou no chão. Mas depois eu fui lá e coisei, não quebrou não. Aí agora eu mostrei pra ela, aquela ali, querida, ó, vamos pegá-la, vamos pegá-la. Aí juntamos aqui bem no cantinho e pegamos a galinha, minha gente, conseguimos, né? Fomos vitoriosas, aí pegamos essa daí, tá vendo? Aí a querida já foi pegando aqui pra poder estar mostrando pra vocês, ó. E é isso, minha gente. Pronto. Aí pegamos a galinheta e é isso, menina. Tá vendo? Gente, se fosse antes, eu ia esperar o Anderson chegar e tudo, né? Pra poder fazer todos os negócios. Mas não, agora eu faço tudo sozinha. Então tá aqui já a galinha caipira já toda tratada aí, tá vendo? Tudo direitinho, limpinha. E agora eu gosto de coisar com vinagre mesmo, entendeu? Eu coloco vinagre. Tem pessoas que não gostam, que não colocam, tira o sabor da carne, né? E tudo, mas eu gosto de escaldar com vinagre e com água fervente, entendeu, minha gente? Aí cada um tem seu jeito. Eu gosto assim e fica bom, sabe? Aí eu jogo um pouquinho de vinagre, depois eu venho com a água fervente aqui por cima, escaldando, né? E depois eu pego e já começo a preparar, né? Depois que dá uma escaldada boa, aí eu mexo assim mesmo, tá vendo? Aí desse modelo. Aí pra misturar muito bem aqui e ficar assim na água quente, né? Na água fervente. Bom demais da conta, gente. Vocês gostam de frango caipira? Porque eu sou simplesmente apaixonada. Ainda mais com piqui. É tudo de bom. Gosto muito demais mesmo, sabe? Aí esse daqui, gente, é um expectorante natural. A galinha tava muito gorda, sabe? Tinha bastante banha. E a banha da galinha é um expectorante natural, assim, né? Tira todo o catarro dos peitos e tudo, assim. Muitas pessoas da minha família utilizam, né? A banha de galinha. Eu também já usei. É ótimo, então eu tirei e guardei, né? Pra mim poder levar pra casa pra quando eu precisar. Já fui aqui colocando a panela aqui no fogão, né? Já pra tá dando uma esquentada. Vou cozinhar com a banha de porco também. Já fui colocando aí, ó, dentro da panela pra poder tá fazendo esse daqui. Gente, olha só. Esse tempero de alho e sal aqui eu dei pro Anderson, sabe? Menina, esse homem gastou esse tempero aqui. Não sei o que ele fez não com esse tempero não. Que pipocou tudo o tempero assim tão rapidamente, menina. Daquele tempero que eu fiz, eu dei um bocadão pra ele. E já acabou. Aí hoje fui aqui colocando agora, não tinha, eu pensei que tinha, mas não tinha mais alho e sal pra poder estar colocando fazendo arroz.
Coloquei tudo no frango, mulher. E aí o que restou para poder estar fazendo arroz, ou era só sal, ou então o tempero completo que tem aqui, gente, que eu não gosto muito, sabe? Eu não gosto desses temperos assim de cozinhar com eles. E ainda era completo com pimenta. Então o arroz não fica legal. Com alho e sal fica bom demais da conta, sabe? Um alhozinho. Então é o jeito de fazer assim mesmo. Aí fui colocando os temperinhos tudo aí no frango, né? E tudo mais. Esse daqui também é outro tempero que eu dei pro antes. Como eu já mostrei pra vocês, uma mistura de tempero que eu tenho lá em casa. Que eu fiz, né? Tudo na vasilhinha. Eu dei também pro antes bastante, só tem esse restinho, menina. Que é vários temperinhos, sabe? Páprica, pega marido, lemon pepper, um monte de coiseira, minha gente. Aí o tempero para fazer o arroz era esse daí, né? E eu falei assim, vai ser esse mesmo, né? Não tem jeito, então é a vida. Aí fui refogando o arroz aqui, tudo direitinho. O frango tava dando uma fritada. Limpei essa chaleira, né, mulher? Porque tava passando dos limites, né? Misericórdia, mulher. Coisando, esquentando a água e a chaleira assim toda suja, né? Aí eu peguei, limpei direitinho. E o frango caipira ficou pronto aqui, ó, tá vendo? Desse jeito, ó. Bom de dar conta. Aqui tem a galinha aqui inteira aqui, ó. A Maria Vitória foi pedindo moela, pé. Aí tem de tudo aqui nesse meio, né? Eu dividi a moela em duas partes, né, minha gente? Porque é muito gostosa. É uma das partes da galinha mais gostosas que tem, é a moela, né? Eu gosto bastante. Aí a Maria Heloísa pediu o pé também, o pezinho da galinha, tá vendo? Fui colocando para ela. Aí aqui tinha abóbora, arroz, o frango e também um pouquinho de farofa, né? Que sobrou de ontem que o Anderson fez. Aqui está meu humilde pratinho, tá vendo? Fui comer bem plena, bem bela e saltitante. Depois do almoço, menina, começou a minha guerra aqui para poder tá lavando toda essa louça. E tinha louça, menina, que não parecia que não acabava nunca mais. E é óbvio, né, minha gente, que não foi eu que sujei esse tanto de louça aqui, mas eu vou tá lavando tudo, reuni todas as louças que tinha. E olha o canto dessa pia aqui, como é que tava, menina. Vocês vão ver o antes e depois dessa pia, como é que ela vai ficar toda limpinha, porque aqui tá parecendo que tem 30 anos que não é limpa, tá vendo? Olha só, gente, pretão mesmo aqui no canto da pia, ó. Tudo sujo as louças, aí ficou assim, tá vendo? Super limpa, maravilhosa, brilhante, tudo limpinho, né? Tudo no seu devido lugar, tudo cheirosinho, maravilhoso. Caprichei bastante aqui na limpeza da pia, né? As louças todas limpas. E pronto, minha gente. Aí aqui, menina, eu fui aqui no finzinho de tarde, eu fui limpar aqui a parte do galinheiro para poder estar colocando os cocazinhos, né? E vou limpar aqui, tá vendo? Varrendo para poder estar colocando eles aqui dentro, um espaço maior para eles ficarem, né? Para depois soltar eles também, né? Junto com os outros, olha que eles crescerem mais um pouquinho. Porque se soltar agora, com certeza eles vão fugir. Mas é bom colocar aqui por enquanto para depois, né? Eles ir se acostumando e tudo mais e a gente soltar aí fora juntamente com os outros. Gente, subiu um poeirão, porque toda vez que vai limpar o galinheiro, né? Os cocô e tudo mais assim, eu não tinha máscara, não tinha nada para estar usando aqui. Poderia ter colocado um pano no rosto e tudo mais, né? Porque sobe uma poeira terrível, menina de Deus, né? Mas eu fui varrendo mesmo assim. Aí varri toda essa parte aqui, né? Onde vai ficar os trenzinhos. Olha só eles aí, ó. Tá vendo? E é isso, menina. Aí aqui já é um finzinho de tarde, já tá escuro, né? Não deu nem pra gravar colocando eles lá dentro, mas no geral eles são assim, ó. Tá vendo? Aí que o Anderson tava mostrando a diferença do macho e da fêmea. É essa barbelinha aqui. E foi isso, minha gente. Então, gente, é isso. Aí o Anderson já tirou todos daqui, ó. Tá vendo? Já tirou, não estão mais aqui. Levou tudo lá pro galinheiro, colocou lá naquela partezinha que é assim, maior, né? Pra eles ficarem mais livres e tudo, né? Assim. Aí depois vai tirar de lá e soltar eles, pra eles ficarem bem à vontade no galinheiro todo, né? Mais espaço pra eles. Mas por enquanto eles vão ficar lá pra se acostumar, né, gente? Porque é um ambiente novo pra eles, né? Lá eles ficavam soltos, assim, o rapaz criava eles soltos, totalmente soltos. Tanto que eles vão pra estrada, vai pro quintal e tudo assim, andam pra onde quer, né, livres. Porque vocês sabem, né, que esses bichinhos, eles gostam de ficar assim, bem livre pra poder estar botando no mato, né? Eles botam no meio do mato, aquele montão de ovos mesmo. Os daqui, eles ficam mais, assim, mais presos, né? Aí o Anderson solta de vez em quando eles exploram tudo, né? Os matos e tudo mais. Porque agora não tem mais horta aqui, não tem mais nada, essas coisas plantadas. Então o Anderson solta as galinhas mesmo assim, no mato, todos eles. Aí eles vai, né? Ficam livres. Depois à noite eles voltam pro galinheiro.
para poder dormir, porque já acostumou. Então, assim, é questão de costume. Acostuma, aí vai, depois volta, né, e tudo. E dá tudo certo. Gente, olha só o breu que tá aqui. Aqui é bastante escuro, né, na fazenda. Muito escuro mesmo, aqui. À noite aqui, menina de Deus, é um breu, né? Aí tá assim, ó, vendo? Barulhinho, né, de sapo. Já tinha até me esquecido desse barulho aqui da fazenda, como é que era, né? A gente fica uns dias sem vir aqui, aí já é assim, né? Mas tem barulhinho de sapo, de grilo, tudo. É o silêncio da noite junto com esses barulhinhos, é muito bom. Aquela sacolinha ali, gente, eu tava vendo aqui agora, ali dentro tem um monte de casca de ovo, sabe? Tem um montão de casca de ovo ali dentro. Aí, o que acontece? Essas cascas de ovo eu tava juntando para poder colocar na minha hortinha, que era aqui. Essa horta aqui, né, que eu tinha ali, né? Vocês sabem que eu tinha uma horta, gente. Tanta coisa que deu nessa horta. Deu tomate, cereja, alface, grandão mesmo, alface super lindas, né? Várias coisas, cebolinha, coentro que eu plantei nessa hortinha, né, gente? Aí era muito bom. Deu super bem minha horta aqui, sabe, gente, assim, quando eu fiz. E aí, menina, eu tava juntando essas cascas de ovo. Aí minha intenção era encher essa sacola aqui. Minha intenção era essa, era encher essa sacola de casca de ovo. E sempre que eu usava os ovos, né? Aí eu pegava e falava para as crianças, colocar a casca lá dentro daquela sacola, colocar a casca dentro da sacola. E aí foi juntando, gente. Aí já tinha esse tanto aí, ó, de ovo, tá vendo? E acabou que eu fui embora e nem usei. Acabei com a minha horta e tudo aqui, acabei com tudo. Nem usei as cascas dos ovos, gente, que eu guardei nessa sacola. Aí tá aí até hoje. Aí o que acontece? Um passarinho fez ninho lá dentro. Fez um ninho lá, gente. Aí tem um ninhozinho bem bonitinho lá dentro, sabe? Inclusive, esse passarinho, ele pegou até fio de carregador. Não sei onde ele arrumou esse fio de carregador. E colocou no ninhozinho dela. Ela colocou lá, gente, um fio de carregador junto com pena, com palha, com gravetinhos, tudo assim. E tá lá o ninhozinho dela, com esse fio e essas coiseiras tudo, os gravetinhos, as palhas, tranheiras tudo, pena, um bocado de coisa. Gente, ela colocou nesse ninho. E tá lá os 5 ovinhos que ela botou, 5 ovinhos lá, nessa sacola. Aí o ninhozinho dela ficou super quentinho, né? Aconchegante, com as cascas dos ovos ali, quentinho dentro da sacola e protegido. Tá vendo? Olha onde ela foi fazer o ninho dela. Onde ela foi fazer o ninhozinho dela, gente. Aí eu não vou mostrar pra vocês agora, porque eu acho que ela tá lá dentro, sabe? Ela tá lá dentro. Mas eu mostrei no Instagram já o ninhozinho dela, os ovinhos bem bonitinhos lá, né? Mas ela tá ali dentro, os filhotinhos dela, que depois vai nascer dos ovinhos, né? Tá lá, chocando. Nessa sacola, minha gente. Aí tá aí, eu não posso nem mexer nessa sacola, pegar as cascas nem nada. Eu vou deixar aí, né, gente, pra ela poder. Porque esses passarinhos, eles são assim. Eles não chocam só uma vez, sabe? E esses passarinhos, quando eles se sentem seguros, assim, no ambiente que eles estão, é igual aqui, ó. Aqui tem um ninho, ó. Ali, assim, ó, tem um ninho bem ali. Bem aqui em cima tem um ninho de passarinho. Tá vendo? Aí ninguém mexe. A gente não mexe, a gente não tira, né? Igual lá em casa também, quando tinha um buraco assim que tava faltando rebocar, fizeram um ninhozinho bem lá assim. Inclusive na área lá de casa tem ninho de passarinho. Eu não mexo, eu não derrubo, eu não tiro, sabe? Não atrapalho eles. Então quando eles se sentem seguros, igual ela fez o ninhozinho dela nessa sacola, né? Tá lá os ovinhos e tudo mais, ninguém mexe, ninguém quebra, ninguém tira os ovinhos dali, deixa ela chocar, né? À vontade, tranquila. E assim, eles ficam seguros e aí eles vai e choca de novo, entendeu? Depois que sai esses passarinzinhos e que vai embora e tudo, aí ela vai e bota de novo os ovinhos, né? E tem mais filhotinhos, gente, direto, sempre bota, sempre choca de novo e sai, porque eles ficam à vontade, né? E ninguém mexe. Então não posso nem mexer mais, vou deixar a sacola aí porque o ninhozinho dela tá lá. Aí ela vai botar sempre ali, é a casinha dela agora, né? Então é isso, gente, aqui também tem ninho, ó, tem ninho aqui, tem ninho ali, tudo quanto é lugar tem ninho. E a gente não mexe, né? Pra deixar os bichinhos
tranquilos, né? E sossegados. Então é isso, minha gente. Agora, menina, eu vou encerrar esse vídeo, né? Como vocês viram, já tá bem noite aqui, bem tarde. Ontem eu fui postar o vídeo, mulher, aqui, porque a internet daqui, ela não é assim muito boa pra poder postar vídeo, né? Demora demais da conta. Então, eu tenho que ir pra outro lugar, como sempre aqui, como não é a Starlink que tá aqui, né? A Starlink eu levei, aqui já é outra internet. Aí, demora muito pra poder postar o vídeo, então eu tenho que ir pra outro lugar. Igual das outras vezes que eu fazia sempre, né, gente? Editava o vídeo, tudo. Aí eu ia pra outro lugar pra poder estar postando, pra ser mais rápido, né? Então, esse vídeo que eu postei ontem, né, eu tive que ir para outro canto para poder estar postando. E demorou bastante, né, porque eu usei os dados móveis do telefone. Então, eu consegui postar ontem, mas hoje eu já não vou conseguir, porque tá muito tarde, tá vendo? Já tá bem escuro. E aí eu não vou sair uma hora dessa para poder estar indo postar vídeo, né, gente? Assim, mas o Anderson iria comigo se eu chamasse ele pra poder ir. Mas só que eu não vou postar mais, acho que não compensa ir uma hora dessa, né? A gente vai sair muito tarde o vídeo e vai demorar, né? E tudo. Então eu vou deixar pra poder postar amanhã de manhã, né? Já editar direitinho tudo e deixar postando a noite todinha pra de manhã já soltar o vídeo. Então é isso, vou deixar pra amanhã, minha gente. Então vou encerrar, tá bom, o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desse meu dia aqui na fazenda, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e me segue lá no Instagram, Gabriela Pereira 07. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.